Olá, pessoal. Eu sou Angélica Valverde, psicoterapeuta. Feliz ano novo para todos e trago neste vídeo uma reflexão sobre obsessões e psicopatologias. Obsessão é um termo muito utilizado no meio espírita, né? Mas eu posso ter uma obsessão por bens materiais, eu posso ter uma obsessão pelo meu corpo, pela minha saúde, enfim. Fico com um movimento obsessivo em relação a algo. Mas o que eu vou falar aqui tem a ver exatamente com a questão da obsessão de um ser para com o outro. Nós podemos ter obsessão de um encarnado, que é quem tem corpo físico e está vivendo no mundo físico, para com um desencarnado. Eu perco alguém e fico obcecado por esse alguém, e isso transcende o processo de luto, vai além do processo de luto. E esse desencarnado fica com sua paz comprometida, porque ele já está lidando com uma vivência nova, e ele recebe as emanações daquele que ficou e está nesse movimento de obsessão. É importante buscar ajuda. Existe um processo de luto natural que dura até no máximo 1 ano, com uma dor mais intensa, com um estado emocional de maior vulnerabilidade, e depois isso vai gradativamente, não tem uma regra para todas as pessoas, é mais ou menos esse tempo, de 8 meses a 1 ano, depois isso vai ficando mais brando e a pessoa enlutada vai retomando sua vida aos poucos com um ânimo diferente, com um estado de ânimo diferente. Quando isso não acontece, nós vamos ter um luto patológico e aí pode ter esse caso de obsessão da pessoa que ficou em relação a quem partiu. E quem partiu também pode fazer esse movimento em direção a quem ficou, porque vamos pensar que deve ser realmente bastante doloroso, trabalhoso aceitar essa grande mudança que a morte física traz. Então, quem começa a vibrar no mundo espiritual e perde o corpo físico, vai precisar passar por um processo de adaptação e tem saudade, sente falta e vai ficar pensando nos familiares. E aí nós temos no mundo espiritual inúmeras possibilidades. Eu não vou trazer isso aqui, não é o objetivo do vídeo. Mas o desencarnado também pode fazer esse movimento de obsessão em relação ao encarnado por dor, por sofrimento. Mas nós temos também a obsessão do desencarnado para com o encarnado por ódio. Tanto da vida atual, né? Você tem alguém com quem você teve um grave problema nesta vida, essa pessoa desencarna, ela pode te atacar mentalmente de várias formas, né? E você vai sofrer o impacto disso, às vezes em todos os campos da sua vida. E também pode ser alguém de vidas passadas, que conhece você hoje, que reconheceu você como sendo a outra pessoa do passado que você foi e começa também a te atacar hoje. Essa é a obsessão mais tradicional, né? Mais conhecida e que é tratada nos centros espíritas e centros espiritualistas. E nós temos a obsessão de encarnado para com encarnado também, onde seja por... normalmente existe um vínculo patológico, né? Porque se não existe um vínculo patológico, não há por que eu ficar obcecado por uma pessoa. E aí, por raiva, por apego, por uma série de motivos, eu fico emanando, através do meu pensamento, direcionando para essa pessoa algo que pode, que vai prejudicar.
Não só aquele que recebe, mas aquele que está sendo o obsessor também. E temos também a autoobsessão. O que é a autoobsessão? Pensando na teoria reencarnacionista, a autoobsessão vai acontecer quando uma personalidade minha do passado atua sobre mim. É uma parte minha atuando sobre mim, trazendo confusões, encrencas, dificuldades, tropeços na minha vida. Eu que sou a ponta encarnada do meu espírito, que sou a última personalidade de toda a fila que veio antes de mim, eu posso receber a atuação de controle de uma parte minha mesmo, que viveu lá no ano 1820, que está descontente com o meu formato hoje geral, né? Com partes da minha vida variadas, profissional, familiar, com a minha aparência, e eu posso ser cobrada, criticada e atacada por essa parte minha. Então, as nossas personalidades do passado, que nos reconhecem e conseguem perceber que nós somos uma continuidade delas, elas têm a capacidade de atuar, de uma atuação negativa sobre nós. São aquelas vozes na nossa mente, a gente sabe que assim, você tem a impressão, você está falando com você mesma e pode ser, né, uma crítica, algo assim, uma cobrança, e é autocobrança, né, porque é você que está pensando aquilo de você, mas pode estar vindo de uma personalidade sua de outra existência. Tá, e por que eu estou falando disso que tem a ver com psicopatologia? Eu penso que nós precisamos caminhar cada vez mais para a integração das áreas de conhecimento para o nosso próprio bem. É essa a proposta desse vídeo. Que quando alguém está passando por um sofrimento, isso vai aparecer na vida profissional, no estado emocional dessa pessoa, na vida amorosa e familiar, na saúde física, às vezes tudo isso junto, que nós possamos integrar o conhecimento científico e o conhecimento que se tem hoje e vem chegando cada vez mais para nós, espiritual, porque nós somos um espírito. Nós estamos vinculados a um corpo físico e o espírito nem está totalmente encarnado, nosso corpo físico não suportaria a magnitude do espírito. Então o espírito está só ligado a nós, mas todas as vicissitudes do ser encarnado e desencarnado precisam ser cada vez mais conhecidas pela ciência, mais pesquisas. Porque quando eu estou num sofrimento, seja da ordem física ou mental, é importante que eu possa buscar ajuda. Uma ajuda múltipla. Então eu vou para terapia. Em alguns casos eu preciso ir para um psiquiatra, sim. Existe ainda uma dificuldade de olhar para isso, mas do mesmo jeito que o meu estômago tem uma química, o meu cérebro também tem. E um desarranjo químico cerebral pode complicar muita coisa e trazer muito sofrimento e trazer até riscos. Risco de suicídio, por exemplo. Então, por um tempo eu posso precisar fazer uso de uma química que ajuste a minha química cerebral de uma tal maneira que eu sinta um alívio e tenha inclusive mais forças para fazer as mudanças que eu preciso fazer. Então, todos os profissionais e todas as áreas são importantes. E, em alguns casos, imprescindíveis. Por exemplo, em alguns casos, o psiquiatra é imprescindível, junto com o psicólogo, com o terapeuta. E a abertura para investigar a questão espiritual.
A abertura se faz cada vez mais necessária para que eu possa pensar na interferência do mundo espiritual na nossa vida. Nós coexistimos. As entidades simplesmente estão num outro campo vibracional, mas elas interagem conosco o tempo todo e eles estão por toda parte. E eles atuam sobre nós, beneficamente ou maleficamente, ou um campo mais neutro aí. Tem os curiosos, os que acompanham o nosso dia a dia para saber o que a gente tem feito, ou porque simpatizaram conosco, nos viram na rua e vão para nossa casa conosco e começam a palpitar, começam a interferir, começam a atuar sobre um familiar, porque se afeiçoaram, por exemplo, se afeiçoou a mim e começa a atuar sobre um familiar, né, para me proteger. Para isso não é necessário nem me conhecer de outras vidas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, a atuação do mundo espiritual sobre o mundo físico precisa ser alvo de pesquisa, de estudo cada vez mais. Porque existem psicopatologias que têm a ação da espiritualidade que está em desarranjo, que está desvinculada da fonte criadora, que tem propósitos que nós qualificamos como negativos. E eles têm condição, sim, de adoecer uma pessoa, principalmente se essa pessoa não conhecer nada a esse respeito. Se essa pessoa não buscar ajuda na área espiritual, ela pode adoecer gradativamente. A interferência que eles fazem acontece muitas vezes durante o sono físico, quando nossos corpos sutis se soltam, né, do corpo físico, e aí nós ficamos mais vulneráveis. Estamos numa condição de vulnerabilidade no mundo astral. E podemos ser atacados, podemos sofrer algum tipo de hipnose até. Às vezes utilizam-se de microchips, microimplantes em determinadas partes dos órgãos que nós temos no nosso corpo astral, inclusive da cabeça. E isso pode trazer, sim, uma enfermidade mental, assim como física, ou as duas coisas juntas. A atuação da espiritualidade que tem objetivos apartados do amor é intensa e frequente. Dar as costas a isso, considerar isso crendice, já está ficando obsoleto. Não é inteligente. Cada vez mais no mundo todo nós temos pesquisas sobre esse tema, inclusive sobre o tema da reencarnação. Nós temos vários autores com livros publicados seríssimos, pessoas com muito tempo de prática falando a respeito da reencarnação. São terapeutas que trabalham, como eu, com regressão, terapia regressiva. Então, a minha proposta nesse vídeo é que você busque saber mais sobre as obsessões, mas não fique só focado nisso. Procura buscar uma ajuda mais global, que contemple o seu ser integral. E o seu ser integral compreende o seu espírito, suas vivências passadas, sua mediunidade. Eu agradeço a sua atenção, vou fazer mais vídeos nesse sentido. Deixo um abraço para você. Se você gostou, curta, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo.